Aleluia. Ok. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Paz do Senhor a todos que estão aqui no templo e os que estão em suas casas. Se alguém já está entrando aí na rede, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. E a paz de nosso Senhor Jesus Cristo alcance cada coração. Vamos nos colocar em pé. Por favor, todos abrirmos o texto sagrado no livro de Salmo, capítulo de número 18. É o livro da Isaías. Vocês têm que manter a distância, viu? Se chegar alguém aí, a gente está direito. Legal, sim. Salmo de número 118, está escrito dessa forma: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu, e me deu fuga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus alcance o nosso coração nessa noite, meus amados irmãos, e que nós, mesmo em meio a esses dias de tribulações, venhamos render graças ao Senhor, porque Ele é bom em todo tempo e porque a sua misericórdia dura para sempre. Convido você então a juntamente conosco louvarmos o Senhor nessa noite, nesse culto, primeiro culto do mês de maio. Aqui estamos juntos para celebrar o Senhor. Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus agora e logo mais, e logo após o louvor estar conduzindo as canções. Te damos graças, Pai, aleluia, porque bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Te glorificamos, meu Deus, na noite desse domingo, nesse primeiro domingo do mês de maio, nesses novos tempos, nesses novos dias que estamos a eles nos adaptando, mas queremos declarar que o Senhor é bom em todo o tempo. E nessa noite aqui viemos para render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Que digamos todos nós nessa noite, nós aqui no templo, os nossos irmãos em suas casas, que venhamos dizer: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queremos te celebrar em nome de Jesus. Amém. Adore o Senhor, glorifique o Senhor. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos adorar o Senhor neste momento. Você que está aí na sua casa, tire esse momento agora para adorar o Senhor. Agradeça a Ele por todas as bênçãos, por todos os livramentos que Ele tem te dado neste momento.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Tenho levantar as minhas mãos, é pra dizer eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Tenho levantar nas minhas mãos, é pra dizer eu te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Tenho levantar nas minhas mãos, é pra dizer eu te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Tenho levantar nas minhas mãos, é pra dizer eu te pertenço, Deus. Eu te pertenço, eu te pertenço, Glória a Deus. Oh, Santo Espírito de Deus, tu és bem-vindo aqui neste lugar. Fala isso agora neste momento na tua casa. Fala, Santo Espírito de Deus, tu és bem-vindo aqui no meu lar, na minha casa. Aleluia. nada igual, no nada melhor.
sentir, ó Deus, o Teu Santo Espírito, Senhor, aqui neste lugar, Deus. Queremos declarar, Senhor, que Tu és soberano, que Tu és grande. Ó Deus, vem aqui, ó Deus, fica conosco, Pai. Nós queremos sentir mais e mais, ó Deus, a Tua presença. Grande és Tu, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te o amor em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és, Senhor, só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Aleluias. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso agora, Senhor, diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te o amor em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Declara agora comigo suas vozes. Queremos o teu nome engrandecer. Descer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Oh, grandioso és tu, Jesus. Oh Deus, nós te agradecemos, Deus, pois tu és grande, ó Deus, pois tu és exaltado, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu imenso amor, Deus, para as nossas vidas. Oh, aleluia. Bendito amo. Antes eu falar, tu cantava sobre mim.
basta. Aleluia. Glória a Deus. Você não precisa ser reconhecido por ninguém, apenas pelo Senhor. O Senhor, Ele te tirou das trevas e te levou para a luz. Eu não preciso ser Aleluia. reconhecido por ninguém. Glória a Deus. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais.
entregar, ó Deus, e consagrar esse louvor a Ti, Jesus. Ó Deus, que o Senhor possa receber esse louvor, ó Deus, como um cheiro suave, ó Deus. Deus, nós queremos entregar agora, ó Deus, a continuação deste culto, ó Deus, oferecido a Ti, Pai. Abençoa a palavra que vai ser ministrada, Deus. Ó Deus, que nós estamos aqui presentes, ó Deus, e aquelas pessoas que estão em casa possam receber agora, Deus, a Tua palavra, Deus, a Tua mensagem, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Coisa boa. Podemos louvar e adorar ao Rei Jesus. Porque esse louvor alcance o meu e o seu coração. Nessa noite nós venhamos derramar nossa alma na presença do Senhor. Convido os irmãos então rapidamente para a leitura da palavra de Deus, na qual nós vamos meditar nessa noite. Convido você então a abrir o texto, pega a sua Bíblia, 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o seu capítulo de número 12. Quero vos falar nessa noite sobre a graça de Deus. Nunca, claro que a graça de Deus em todos os momentos da nossa vida nós precisamos dela, mas nunca precisamos tanto da graça de Deus, meus irmãos, como nesses dias, nesses novos dias tão diferentes que nós nunca esperávamos, mas que a Bíblia já falava deles, dias maus, dias difíceis. Pois bem, a graça de Deus nos é suficiente para enfrentarmos esses dias e enfrentá-los de uma maneira vitoriosa, porque a graça de Deus nos faz isso por nós. 2 Coríntios capítulo de número 12. Se é necessário que me glorie, diz Paulo, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em me ver ou de mim ouvir, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, diz Paulo, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Verso 8: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo.
Todo mundo repita comigo o verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreve as 2 cartas aos Coríntios, e nessa sua segunda carta, Paulo, alguns dizem, e você folheando a carta e lendo, você vai ver que é quase como que uma autobiografia de Paulo. Paulo fala muito sobre si, sobre ele mesmo, mas é interessante que ele não está falando porque ele quis, ou porque ele queria aparecer. Inclusive no texto você vê que Paulo diz isso. Paulo estava escrevendo e quase que uma biografia de si mesmo por conta dos ataques que ele estava sofrendo. Paulo estava sob intenso ataque dos falsos apóstolos que diziam que ele era mentiroso, que ele não era um apóstolo verdadeiro. E na sequência do capítulo, você mantém sua Bíblia aberta, lá dos versos 11 em diante, capítulo 12, versos 11 em diante, você vê que Paulo vai fazer exatamente essa defesa. Ele diz para a igreja em que eu sou inferior aos demais apóstolos. Paulo vai dizer. Então, Paulo está fazendo uma defesa do seu apostolado, porque infiltraram-se falsos apóstolos na igreja, dizendo que Paulo era um charlatão, quando eles é que eram. Então, nessa segunda carta, o apóstolo Paulo vai fazer uma defesa do seu ministério, do seu apostolado. E preste atenção, o verso 1, então, Paulo começa dizendo exatamente isso. Ele foi quase como que forçado a falar algo que era uma intimidade sua, que tinha acontecido a ele, mas que ele não revelara, né? Paulo diz, olha, se é necessário, veja comigo o verso 1 do capítulo 12, ele diz, se é necessário, ou seja, ele não queria, mas porque se fazia necessário, ele diz, se é necessário que eu me glorie. Olha a outra expressão, ainda no verso 1 ele diz, ainda que isso não convém, ainda que isso não convém, mas porque esses falsos apóstolos se julgavam como alguns hoje, que tinham revelações extraordinárias, que eram o máximo. Paulo diz, pois bem, se é assim, olha essas expressões, meus irmãos. Paulo então, ele faz questão de relatar esse fato extraordinário que aconteceu com ele. Agora, olha que coisa interessante, mesmo relatando isso, ele não fala como sendo ele mesmo, ele vai usar a terceira pessoa do singular, ou seja, ele está falando dele, mas como se fosse outra pessoa e não fosse ele. Se é necessário gloriar-me, ele diz. Então, Paulo faz um relato extraordinário das revelações que ele teve do Senhor, meus irmãos, falando de si mesmo, mas como se fosse uma outra pessoa. Ele não chama a atenção para si com demasia. Paulo não fazia, e isso é espetacular na vida desse servo de Deus, ele não fazia dessa experiência que você vai ver aí comigo, você está vendo no texto, ele não fazia dessa experiência, dessas visões que ele teve do céu, um trampolim para o seu ministério, como muita gente faz hoje. Não, ele não fazia dessa experiência uma marca do seu testemunho, tá? Ele cita então esse arrebatamento, essa visão que ele teve do Senhor. E aí eu chamo sua atenção para essas duas expressões no verso 1, né? Se é necessário, ainda que isso não me convém, eu passarei as visões e as revelações do Senhor. Aleluia. Conheço um homem, diz Paulo, né? Veja a glória, e ele vai dizer que essas revelações não foi dele mesmo, não foram criações
revelações da sua mente, foram visões do Senhor. Ele diz, no final do verso 1, passarei a falar das visões e revelações do Senhor. Então Paulo não teve um desvaneio, não, Deus realmente revelou-se a Paulo, ou através dessas visões e revelações, e claro que ele teve muitas outras. Você quando a gente lê as cartas, Paulo teve muitas outras visões, muitas outras revelações do Senhor, mas essa aqui é uma das que é extraordinária. Ele diz: conheço um homem em Cristo. Veja, está falando a terceira pessoa dele. É ele, mas ele está colocando como se fosse uma outra pessoa. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, e aqui está o que é extraordinário, irmãos, já tinha se passado 14 anos que Paulo tinha tido essas revelações, mas que ele não contara a ninguém, era da sua intimidade. Agora, como ele estava sendo forçado, ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, não me interessa, Deus o sabe. Sei que está homem, se no corpo, se fora do corpo, isso não vem ao caso. No verso 2 ele fala que foi arrebatado até o terceiro céu. O céu, meus irmãos, portanto, e aí verso 4 ele diz, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícita ao homem se referir. A visão de Paulo foi real e nos traz uma lição. Glória ao nome de Jesus. O céu é real. O céu não é um conto de carochinha. Você e eu fomos alcançados para o céu, meus irmãos. Aleluia. O céu não é uma imaginação não é uma criação do homem, nem uma imaginação humana, não é uma miragem. O céu é real. Paulo diz: conheço, foi arrebatado ao terceiro céu. O céu não é uma imaginação, igreja do Senhor, amados irmãos. O céu é uma realidade inegável. Aleluia. Um escritor falando acerca desse verso de número 2, quando Paulo diz: foi arrebatado até o terceiro céu. Ele diz assim: o primeiro céu, Paulo está se referindo ao terceiro céu. Diz o escritor: o primeiro céu se refere à atmosfera. Se Paulo fala de um terceiro, é porque tem um segundo, e claro, tem um primeiro. Então esse escritor diz assim o primeiro céu se refere à atmosfera. O segundo céu se refere ao espaço, e o terceiro céu se refere à morada de Deus, aonde nós vamos morar. Foi para lá que Deus levou o apóstolo Paulo nessa visão, e nessa revelação do Senhor. Ele diz aí no verso 4: fui arrebatado ao paraíso. Outra coisa espetacular: paraíso é o lugar aonde vão aqueles que honram a Deus e aos quais Deus honra. Aleluia. Se você e eu, assim como Paulo, andamos com Jesus aqui, não estou dizendo que ele vai nos arrebatar ainda em vida e dar essa experiência que deu a Paulo, mas quando partirmos desta vida, nós iremos para o terceiro céu, que é a morada de Deus, aonde Cristo está nos aguardando, e iremos estar com Ele no paraíso, O
primeiro paraíso perdeu-se, mas o segundo paraíso, que é o céu, está aqui restabelecido. Glória ao nome de Jesus. Foi arrebatado ao paraíso, verso 4. Ouviu palavras inefáveis. Meus irmãos, que experiência gloriosa deste servo de Deus com o Senhor Jesus, as quais não é lícito ao homem referir. Há coisas nos céus que só saberemos quando chegarmos lá. Aleluia. Ouviremos o que o Senhor Jesus disse que o Pai vai dizer: bem-estar, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Não é lícito ao homem se referir a coisas, meus irmãos, de Deus. Como diz o salmista, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele fará conhecer a sua aliança. Glória ao nome de Jesus. Agora perceba, Paulo vai falar que ele não se gloriava nessas visões. E aí no verso 5 ele diz: de tal coisa me gloriarei. Então, dessas visões e revelações, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Paulo está falando dele, mas ao mesmo tempo como se não fosse ele. De tal coisa eu me gloriarei, mas não de mim. O verso 5: salvo nas minhas fraquezas. Oh, glória ao nome de Jesus. Que coisa maravilhosa. Paulo, meus irmãos, se gloriava mais nas fraquezas do que nas próprias revelações e visões que ele tinha do Senhor. E isso aqui é maravilhoso. Convido você, meu irmão, a nesses dias tão temerosos, tá? Em que nós nos sentimos tão frágeis, pois bem, é aí que Deus quer atuar. É aí que Deus opera. É quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e deixamos que a graça de Deus nos alcance. Não de mim mesmo. Verso 5. Olhe comigo, estou no verso 5. Salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei necio. Ele diz: eu não serei necio. Não sou louco, não sou charlatão, porque eu direi a verdade. Novamente Paulo diz: mas eu abstenho-me disso. Meu foco não é esse. Meu foco é o Senhor, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo. Verso 5 e verso 6. Abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mas do que me vê ou ouve. Paulo diz: eu sou real, eu não tenho máscara, sou eu mesmo. Eu não me glorio pelo que recebi de Deus. Por isso que Paulo vai falar na primeira carta, né? Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Quando Jesus vai dizer: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E Paulo diz então que ele olha, eu não estou dizendo isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que em me ver e do que em me ouvir. Isso não me faz melhor do que ninguém. Eu sou real, porque os coríntios estavam desprezando Paulo, irmãos. Diziam: ele é forte nas cartas, mas tem uma aparência fraca e débil. Porque alguns dizem que Paulo era um homem não tão afeiçoado, né? Eu não sei se parece com ele, mas disse que era meio calvo, baixinho, né? E então não era eloquente. E esses falsos apóstolos eram eloquentes. Aí Paulo diz: olha, ninguém se preocupe comigo mais do que em me ouvir e do que em me ver. Eu sou eu mesmo. Sou isso aí.
o Frank Carver, ele diz o seguinte, acerca desses dois versos 5 e 6, ele diz que Paulo tinha tão pouca intenção, diz ele, Paulo tem tão pouca intenção de explorar esse acontecimento. Paulo tinha, no caso aqui, tem tão pouca intenção de explorar esses acontecimentos, as visões e as revelações que ele teve do Senhor, tá? Que durante, e aí você vai ver, né, que ele passou 14 anos com esse segredo para si. Foi há 14 anos atrás, né? Conheço um homem em Cristo, verso 2, que há 14 anos foi arrebatado, esteve no céu, esteve no paraíso, ouviu coisas inefáveis, né? Então o Frank Kevin, ele diz que Paulo tinha tão pouca intenção de explorar esse acontecimento, que durante 14 anos guardou como segredo seu e Deus, até que isso lhe foi arrancado à força. Ele não está contando isso aqui, claro que o Espírito de Deus sabia, era Deus que, mas ele está contando isso porque ele estava sendo forçado, ele estava sob forte ataque dos falsos apóstolos e da própria igreja que ele amava, que ele tinha fundado, mas que estavam dando mais crédito aos falsos apóstolos do que ao próprio Paulo. Mas aí vem a virada. Paulo fala dessas maravilhas, né? A nossa vida é assim, às vezes a gente está numa vida maravilhosa. Você vê que até aqui Paulo vem contando as suas visões e revelações. Paulo vem expondo a sua espiritualidade, né? A graça de ter sido arrebatado, de ter ido ao terceiro céu, de ter estado no paraíso com o Senhor, de ter ouvido a fala do Deus Todo-Poderoso, as coisas inefáveis que não é lícito ao homem se referir. Agora vem, meus irmãos, como em nossas vidas vem o ataque, né? Depois dessas visões e revelações, Paulo vai falar um pouco do seu sofrimento. Paulo vai falar da sua, como diz o texto, do seu espinho na carne. Paulo vai falar agora da sua fraqueza, apesar que ele diz, olha, eu não me glorio disso, eu me glorio nas minhas fraquezas. Mas agora vem a virada, verso 6, Paulo diz, por isso, pois se vier a gloriar-me, verso 6, desculpe, verso 7, mas o que me vê, o que me ouve, verso 7 ele diz, e para que não me soberbecesse, e para que não me gloriasse, veja, e aí veio o espetáculo, as grandezas das revelações. Deus revelou coisas gloriosas ao apóstolo Paulo. Ele fala aqui no verso 7 com as grandezas das revelações. Quanto mais temos de Deus, meus irmãos, mais nós devemos ter humildade. E Paulo então vai dizer isso, com as grandezas das revelações, para que não me soberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. E para que não me exaltasse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, ele diz, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Depois da glória, irmãos e igreja, vem a dor. Depois do êxtase, vem o sofrimento. Paulo faz uma transição então das visões e revelações do Senhor para o espinho na carne. Deus é perito, meus irmãos, em equilibrar. Deus sabe equilibrar
em nossa vida, ou em nossas vidas, as bênçãos e o sofrimento, as bênçãos e os fardos, o sofrimento e a glória. A Bíblia diz que todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, terão aflições, tá? Então Deus sabe equilibrar em nossas vidas as bênçãos e os fardos, o sofrimento e a glória. O Ellen Westben, ele diz acerca desse verso, ele diz o seguinte: que contraste gritante entre as duas experiências. Há um contraste gritante entre as duas experiências do apóstolo. O homem que foi arrebatado ao terceiro céu, o homem que viu coisas no paraíso que não é lícito contar, agora está debaixo de forte pressão, forte perseguição, forte dor. Então diz o Ellen Westben, que contraste gritante entre as duas experiências do apóstolo. Passou do paraíso à dor, da glória ao sofrimento, provou as bênçãos do céu e sentiu os golpes de Satanás na terra. Provou as bênçãos do céu e sentiu os golpes de Satanás na terra, porque é isso que ele disse. Não, veja comigo no verso 7: e para que não me ensurdecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto o espinho na carne. E não foi mensageiro de Satanás, ele disse, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Pessoal do Face, aguarda um pouquinho que a gente vai fazer a virada aqui do Instagram. Graça do Senhor lhe basta, meu irmão, os que estão no Face, e a nós que estamos aqui no templo. Só graça, é a graça de Deus que nos sustenta. Então, retornando, verso 7, diz, repito o que disse o Ellen Westben, que contraste gritante, diz ele, acerca do verso 7, entre essas duas experiências do apóstolo. Passou do paraíso à dor, da glória ao sofrimento, provou as bênçãos dos céus e sentiu os golpes de Satanás na terra. Passou do êxtase para a agonia. Paulo está em sofrimento, verso 7. Então, meus irmãos, é impossível passar por esta vida sem sofrimento. Escute, é impossível passarmos pela vida sem sofrimento, até porque sofrimento é consequência da desobediência humana, do pecado da humanidade. Jesus disse lá em João 16, 33, texto tão conhecido nosso, ele disse aos discípulos: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhas paz. No mundo passareis por aflições. Ele não diz que a gente vai ficar. No mundo tereis aflições. Então é impossível passarmos pela vida sem sofrimento. E esses dias é dias de sofrimento, de certezas, né? Todo mundo perdeu. Tem gente que está com 40% do salário, 50% do salário, mas isso não é, isso é sofrimento em parte. Mas a angústia que está assolando muita gente dentro de casa, 40 e tantos dias já preso. O medo da morte, que eu e você não devemos ter, mas que se faz eminente. A morte está aí solta nas ruas, o vírus está solto na rua, e nós não sabemos, estamos sendo guardados por Deus, mas nós não sabemos qual é a reação do nosso organismo ao vírus. Só Deus sabe.
porque uns têm falado, como dizem as autoridades, são assintomáticos, tem o vírus e não tem nada, torna-se uma gripezinha. Não vai dizer que eu estou dizendo que o vírus é uma gripezinha não, viu? Mas para alguns se torna uma gripezinha, para outros ele já atinge de uma maneira média, né? Tem febre, diarreia, perde olfato, acho que isso quase todos, não, assintomático não, os que sentem os sintomas, né? Perde o olfato, que diz que o vírus ataca os neurônios, terrível, né? Ataca o sistema nervoso, por isso que a pessoa perde o gosto, perde o paladar. Então, irmãos, é impossível passarmos por esta vida sem sofrimento, e esses dias são dias de sofrimento intenso. É claro que, assim, não importa, a gente está guardado na nossa casa, tem o que comer, está faltando nada, né? Mas a insegurança e a incerteza, o sofrimento é inevitável, e está sendo nesses dias. O sofrimento do apóstolo Paulo aqui, irmãos, nesse texto, é tanto um sofrimento físico, ele vai dizer, como um sofrimento espiritual, porque Paulo estava sofrendo fisicamente, e aí vem a grande questão do espinho na carne, né? Que é tão discutido. O que era esse espinho na carne? Então alguns dizem que eram as acusações, outros dizem que era exatamente as perseguições. Então tem uma série de interpretações acerca desse espinho na carne, mas aqui é mais se chega ao entendimento que a interpretação mais correta desse espinho na carne, baseado em textos como Gálatas 4:15, Gálatas 6:11, Romanos 16:22, textos do Novo Testamento. Segundo esses textos, juntando com esse aqui, alguns entendem que esse espinho na carne era uma enfermidade que Paulo tinha, provavelmente uma enfermidade uma enfermidade ocular, né? Uma enfermidade nos olhos, ou seja, uma enfermidade visual, conforme Gálatas 4:15, 6:11, Romanos 16:22. Mas isso não vem ao caso. O fato é que Paulo diz, chama esse mensageiro de Satanás de espinho na carne. Eu não sei se você já teve um espinho na carne, mas é bem claro que sim, né? Espinho na carne não é coisa boa, por menor que ele seja, e principalmente quando ele fica alojado no pé. Quando você pisa, dói, machuca, né? Quando criança eu pisei no mar, pisei naquele ouriço, que não é só um espinho, aquele molusco, aquele crustáceo, obrigado, aquele crustáceo, né, que é cheio de espinho, e ali quando você pisa não é só um, entra vários espinhos, mas Paulo diz aqui, foi-me posto um espinho na carne, né? O espinho aqui no texto trata-se de qualquer objeto pontiagudo, qualquer objeto pontiagudo. Era uma palavra usada para estaca, né? A estaca era uma palavra usada para lasca de madeira, e era uma palavra também usada para a ponta do anzol. Então, algo que fura, algo que machuca, tá? Então, nós temos aqui, irmãos, o sofrimento real que Paulo estava passando, e que o seu sofrimento, não menosprezando o meu e o seu, diante do dele é café pequeno. Mas eu sei que tem muitos de nós que estamos sofrendo nesses dias. Eu não sei qual o seu espinho na carne, meu irmão. Eu não sei qual o seu espinho na carne. Interessante, veja que Paulo diz, por causa, verso 8, ele diz, por causa disto 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim.
e todas 3 vezes lhe foi negado. 3 vezes, Paulo diz. Aqui nós temos um outro elemento interessante nesse texto, que é o elemento da oração, né? O elemento da oração. Assim como Jesus, na sua oração sacerdotal, lembra lá? Cristo estava sob profunda agonia. Lá no finalzinho dos evangelhos, né? João, quando ele disse, esse Pai, que Jesus estava em intensa dor, que seu suor era sangue, tal grau de dor, e Jesus: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Paulo diz que rogou ao Senhor por 3 vezes, para Deus tirar-lhe o espinho, para Deus aliviar tirar da vida dele aquele mensageiro de Satanás que fazia-o sofrer, que estava fazendo ele chorar, né? Sentir dor. 3 vezes roguei ao Senhor para que ele me livrasse, tirasse de mim esse espinho. Porém, a resposta de Deus não foi a suspensão, meus irmãos, do espinho. Não foi. E sim, o Senhor vai dizer no verso 8, né? Verso 8, Paulo diz: por causa de 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Verso 9, então ele me disse, olha a resposta do Senhor. A resposta do Senhor foi, em certo sentido, foi não. Paulo disse: tira 3 vezes o Senhor, não. A resposta de Deus foi para ele: eu vou dar graça para você suportar. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na fraqueza. Paulo diz que esse espinho na carne era o mensageiro de Satanás, meus irmãos. Ao mesmo tempo, claro, que era o mensageiro do diabo. Que escute, Deus permite, como permitiu na vida de Jó, como permitiu aqui na vida de Paulo, e permite também que Satanás ataque algumas vezes a minha e a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus quer nos ensinar a depender dele. Paulo diz que esse espinho na carne era o mensageiro de Satanás, ao mesmo tempo que era um mensageiro do diabo, que infligia, que estava promovendo sofrimento na vida do apóstolo. Paulo diz, esbofeteando-lhe com golpes fulminantes. Paulo vai dizer isso, para me esbofetear, para me afligir, esbofeteando-lhe com golpes fulminantes. Deus estava tratando com o apóstolo. Aleluia. E ele vai dizer isso, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Interessante, irmãos, dos versos 1 ao verso 10, Paulo vai falar 3 vezes que ele se gloriava nas fraquezas. Ele não vai falar que ele se gloriava nas visões e nas revelações. 3 vezes ele fala que ele se gloria nas fraquezas. Então, Satanás estava infligindo sofrimento ao apóstolo, esbofeteando-lhe com golpes, né? Diz o verso 9, verso 8, verso 9 aí, tá? Deus estava tratando do seu servo, usando essa estranha providência, o mensageiro de Satanás, usando
usando o próprio, porque o próprio Satanás é usado por Deus para cumprir os seus propósitos. Deus estava usando o diabo para manter o seu servo humilde. O tempo de Satanás, meus irmãos, na vida de Paulo e na nossa vida, glória a Deus, é limitado por Deus. Satanás só faz o que Deus permite. Ele não vai. Alguém já disse que Satanás é como um cão amarrado, né? Um cão amarrado que só vai até o limite da corda, que só vai até o limite da corrente. Pois bem, Satanás é amarrado pelo Senhor Jesus, e ele só faz o que Deus permite. O tempo de Satanás é limitado por Deus. Satanás, ele tinha a intenção de esbofetear o apóstolo. Satanás tem a intenção de nos machucar, até de nos matar, mas Deus não permite. Aleluia, tá? O diabo tem a intenção de esbofetear-nos, como estava esbofeteando o apóstolo, infligindo a ele sofrimento, mas Deus tem a intenção de nos aperfeiçoar. O alvo de Deus é aperfeiçoar a minha e a sua vida. Então ele me disse: a minha graça te basta. Aleluia. E aqui eu quero já partir para o final, dizendo exatamente isso, irmãos. Eu não sei como você está, eu sei como eu estou, e Deus sabe como todos nós estamos. Mas é bem provável que há muito sofrimento, talvez na vida de alguns. Mas nessa noite eu quero dizer a você que a graça de Deus, aleluia, é suficiente para nós passarmos por esses dias bem. Corra para a graça de Deus, aleluia, favor imerecido. Nem eu, nem vocês, ninguém, não há nenhum homem nessa terra que mereça a graça de Deus, mas ela está à tua disposição, a minha, a nossa disposição. Paulo disse: Senhor, me livra. O Senhor disse: não, eu não vou livrar, mas vou dar graça a você, vou dar suporte a você, vou dar suporte a você. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo diz: pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Graça é poder de Deus, irmãos, para passarmos por estes dias e passarmos bem. A graça de Deus é melhor do que a vida. Aleluia! A graça é melhor que a vida. Corra para os braços de Jesus. Se a vida está ruim, Cristo tem graça para mim e para você. A graça de Deus é melhor que a vida. A graça de Deus, irmãos e igreja, nos capacita a enfrentar vitoriosamente o sofrimento e esses dias difíceis. Escuta, a graça de Deus nos capacita, só Deus, através da sua graça, nos dá força para enfrentarmos vitoriosamente esses dias de aflições, esses dias de sofrimento. A graça de Deus, irmãos, é remédio para nossa alma aflita, é o tônico, é o remédio. Está aí se procurando remédio para a Covid. Agora já descobriram nos Estados Unidos, que era o remédio para o ebola, que não fez efeito no ebola, e está tendo uma boa ação em cima do Covid-19. Você está angustiado, meu irmão? Você está aflito, querido? Você está como? A graça de Deus é o remédio para a tua alma aflita. Não é o psicólogo, embora eles sejam importantes. Não é o psiquiatra,
não são os psicotrópicos. A graça de Deus. A minha graça te basta, disse Jesus a Paulo. Meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A graça, então, é o remédio para a nossa alma, o remédio para o nosso corpo fragilizado nesses dias. Embora parece que tem muita gente engordando, né? Então, cuidado, porque às vezes pode ser ansiedade, comer demais, né? Precisa ter cuidado, tá? Mas a graça de Deus é o remédio para o nosso corpo frágil. A graça de Deus, irmãos, é a força que põe o caído de pé. Deus quer te pôr de pé nessa noite, para que você vença esses últimos dias de quarentena bem com a graça de Deus. O Ellen Wesley, ele diz novamente o seguinte acerca da graça, versos 9 e 10. A graça de Deus é a provisão para tudo o que precisamos. Escuta, a graça de Deus é a provisão para tudo que precisamos. Não é para algumas coisas, é para tudo. A graça de Deus é a provisão para tudo que eu e você precisamos nessa noite. Graça de Deus, diz ele, é tudo que precisamos quando precisamos. Precisas da graça de Deus hoje? Você precisa da graça de Deus hoje, meu irmão? Ela está à sua disposição. A minha graça te basta. O Senhor está dizendo, a minha graça te basta. Te basta. Diz outro escritor acerca da graça de Deus, que nós não devemos orar por vida fácil. Ninguém teve, irmãos, os dias estão ficam. Escute, e não esperemos mais dias bons. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. A Bíblia nos advertiu que os últimos tempos serão tempos trabalhosos. Jesus vai dizer, quando Cristo fala, né, final dos evangelhos, e que os discípulos, que sinal haverá na tua vinda? Quando virem, ele deu os sinais. Os sinais estão se cumprindo. Nós não temos mais dias bons. Então tem um escritor que ele diz, ninguém na vida, nós não devemos orar por vida fácil. Porque foi o que Paulo disse, né? Senhor, roguei 3 vezes ao Senhor para que me livrasse do espinho. O Senhor disse, Deus não deu o que Paulo quis. O Senhor deu a Paulo capacitação para conviver com o espinho na carne. Nós não devemos orar por vida fácil. Devemos orar para sermos pessoas fortalecidas, capacitadas pela graça de Deus. O Senhor fortalece-me em ti e na força do teu poder. É o que diz Efésios capítulo 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir no dia mau. Nós não devemos orar por tarefas iguais ao poder, meus irmãos. Diz esse escritor, nós não devemos orar por tarefas iguais ao poder, mas orar por poder iguais às nossas tarefas. Ou seja, para cada momento da nossa vida, a graça de Deus, ela é multiforme. O que é isso? Ela é múltipla. Ela se manifesta de várias formas. A graça de Deus é suficiente para mim, nas minhas fraquezas, nos meus espinhos na carne, nas minhas necessidades, que não são as de Segundo, que não são as de Anne, que não são as de Vera, que não são as de vocês, meus irmãos, que estão conectados conosco, mas ela é suficiente para todos nós.
E nesses dias tão difíceis, a graça de Deus quer nos alcançar. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Concluo com as palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, resumindo esse texto. Ele diz o seguinte: Deus mostrou a glória da herança antes do fogo do sofrimento para Paulo. Deus mostrou a glória da herança antes do fogo do sofrimento. Deus abriu as cortinas do céu para Paulo antes de apontar as areias esvaziantes do deserto. O sofrimento é por breve tempo, o consolo é eterno. O sofrimento é por breve tempo, o consolo é eterno. A dor vai passar, o céu jamais passará. A caminhada pode ser difícil, irmãos e igreja, mas a graça de Cristo nos basta. A minha graça te basta. Só mais um pouco e nós estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a expressão de Hebreus. Ainda um pouquinho, aquele que há de vir virá e não tardará. Só mais um pouquinho e nós estaremos para sempre com o Senhor. Então o espinho da carne será tirado, as lágrimas serão enxugadas e não haverá mais pranto, nem luto, nem dor. A minha graça te basta. Fique em pé comigo, os que estão aqui no templo, e você em casa, curve a sua fronte. A missionária Luciene vai vir orar por nós. Curve a sua fronte, meu irmão. Graça do Senhor te basta nessa noite. Isso vai passar. Vai passar. As dores vão passar. O sofrimento vai passar. O espinho na carne vai passar. Vai passar. Curva a sua fronte. Vamos orar. Aleluia. Socorre, meu Senhor. A paz do Senhor, queridos. Vamos orar. Deus, nós louvamos, porque o Senhor continua sendo Deus. Independente de qualquer coisa, o Senhor continua sendo Deus em nossas vidas. O Senhor continua sendo o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. E nós glorificamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és digno de receber toda honra e toda glória. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós venhamos, Senhor Deus, ser fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder. Que venhamos guardar esta palavra que veio do Teu Espírito, Senhor, para a Tua glória, através do Teu servo nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos, Senhor Deus, nos alimentar, e deixarmos, Senhor Deus amado, que ela venha, Senhor, penetrar no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus Cristo, lâmpada para os nossos pés, é a Tua palavra, e luz para os nossos caminhos. Sabemos, como foi dito pelo pastor nesta noite, Deus, estamos vivendo dias muito, Senhor Deus amado, de tantas adversidades muito difíceis, Senhor. Mas o Senhor já tinha nos alertado antes, Pai, porque o Senhor sempre fala com o seu povo. Aleluia. E nós, Senhor Deus amado, agora, Senhor Deus, precisamos mais do que nunca sempre da Tua graça, Deus. Ó Deus, e nós pedimos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, por cada família desta igreja, por cada vida que compõe Betel, Pastor Silva,
está sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada família. Nós profetizamos nesta noite sobre a vida de cada família, de cada pessoa, Senhor Deus amado, de cada irmão, de cada irmã, ó Deus, sobre eles a tua multiforme graça, e que eles possam entender, que nós possamos entender este Deus que está permitindo, Deus, tu és Deus soberano, está cheirando mal as tuas narinas, xodecanta na maneira, o pecado, Deus, e o Senhor quer conserto, o Senhor quer santidade, ó Deus, que venhamos nos aproximar de ti e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei, Senhor, que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, porque o teu poder vem se aperfeiçoar em nossas vidas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esta palavra é a palavra de Deus para você. Eu gostaria de cumprimentar os que estão em casa. Estamos com muitas saudades. Damos abraço virtual, mas estamos debaixo da proteção do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você venha viver esta palavra. Amém? Bem, queridos, nós vamos já concluir só alguns comunicados. Dentre eles, sei que todos devem estar ansiosos. A grande pergunta é a nossa ceia, né? A ceia do Senhor. E eu quero comunicar aos irmãos que ainda não teremos. Bom, porque o Betel, agora nós sabemos mais, é o CONIB, Convenção das Igrejas do Betel, reuniu-se quarta-feira passada, e a grande pergunta, a grande questão é a ceia por meio das redes sociais, né? Então tem muitas igrejas que estão realizando a ceia de modo virtual. Alguns pastores entendem que pode fazer isso, outros não. E dentre esses que não, um deles sou eu. Porque a ceia é um momento de comunhão. Então é a presença física. A gente respeita, e aí o Betel tomou a segunda posição. Tem alguns pastores do Betel que entendem que podem realizar a ceia virtualmente. Então o CONIB liberou. Os que entendem, e a gente deve respeitar, né, que podem realizar a ceia virtualmente, têm a liberdade de realizar, como já muitas outras igrejas da nossa cidade e do Brasil realizam. Os que não entendem que não deve ser realizada fisicamente, virtualmente, mas presencialmente, também têm a liberdade. Então, nós entendemos biblicamente uma série de questões. Não é como você tomar a ceia em casa, a ceia tem que ser presencial. Jesus realizou a ceia com os discípulos. Então, eu sei que vamos para o segundo minuto, mas aguarda, pode sentar, mas aguarda mais um pouquinho, certo? Aguarda mais um pouquinho. Se alguém quer tomar a ceia em casa, entra em contato comigo, tá? E a gente vai à sua casa dar ceia a você, com todos os cuidados, né? Tá? Se você quer tomar a ceia, conversa comigo, a gente marca aqui na igreja, mas nós só iremos dar oficialmente a ceia a todo mundo quando retornarmos em nome de Jesus, tá? Então, vamos continuar orando. A situação não está muito boa, digo, em relação a essa pandemia. Esperamos que isso se defina esse mês, né? Isso se defina esse mês. É bem provável, deram mais 15 dias, acho que vai até o dia 18 de maio, né? Dia 18, mas é bem provável que vai ser esse mês todo. Então, para a segurança, é provável e bem certo que só se volte ao normal em junho. Então, vamos orar para que seja dia 18 ele libere, mas eu acho um pouco improvável. Vamos chegar,
o certo aqui, me parece que foi, o shopping só vai reabrir em junho, tomou essa decisão. Então é exatamente isso, né? Então é bem provável que só se volte às atividades e aí não vai ter mais, eles não vão ter mais como protelar. Isso aí certamente vai ser definitivo. Então é provável que a gente só tenha a nossa ceia então, no primeiro domingo de junho. Se liberar, a gente tem no final de maio. Mas o mais provável, devemos contar com o que é mais certo, que só primeiro domingo de junho. Agora, se você quer tomar ceia, fala comigo, eu vou na sua casa e nós vamos ministrar a ceia a você, tá? Claro, quem não está gripado, quem não está com nenhum sintoma, tá certo? E tomando todos os cuidados que a gente tem que tomar de usar a máscara, a higiene. E quando voltarmos, vamos seguir todos esses processos, porque a vida não será mais a mesma. O vírus estará aí. Máscara é um item que tem que ser, um acessório que tem que ser utilizado por nós de agora em diante, né? Até que se descubra a cura para esse vírus. Mais uma vez agradecer você, meu irmão, que tem dado suas contribuições e falar das nossas necessidades. Ainda estamos com muitas necessidades. Então, o mês de abril só entrou metade dos recursos que é o normal da igreja. Todo mundo está sendo afetado. Eu sei que você está sendo afetado, mas que todos nós sejamos fiéis no pouco. Lembrando mais uma vez, vocês sabem disso, eu sei, temos muitos compromissos a serem quitados. Estamos cortando muitos compromissos pelo meio, porque a gente não tem, como vocês, como muitas famílias também não estão tendo, né? Sim, as contas estão atrasadas, há muita. Quem está com em ordem, glória a Deus, né? Mas vamos nos valer da graça do nosso Deus. Lembre disso, a minha graça te basta. Que a graça do Senhor seja sobre todos nós, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, para vencermos mais este mês com a graça de Deus, em nome de Jesus. E alegres no Senhor. Estaremos de volta à terça. Se alguns querem vir, pode vir para o culto de oração. Contanto que não seja muita gente, como a gente está aqui com um grupo hoje, né? Nossa irmã Vera, Wagner, Leonilda e Zé Luiz, o Tiago, a Rani, Segundiane, os dois irmãos tocadores, né? Davi e Daniel, e a nossa irmã Valdez. São todos muito bem-vindos. Quero mandar lembranças, eu não posso esquecer, para o pastor Davi. Pastor Davi, Deus te abençoe. Não é Davi aqui, é o Davi de guia, né? Davizinho, Deus te abençoe, Davi. E Deus abençoe todas as nossas crianças. Um forte abraço para todas as crianças da igreja, para todas as famílias, para todos os irmãos. Uma semana abençoada. Fiquemos em pé. Curva a sua fronte mais essa vez. Damos-te graças, Senhor, por esse primeiro domingo do mês. Que o Senhor nos ajude, como tua serva orou, e nós concordamos, dando-nos um mês abençoado. Abençoamos todos os aniversariantes que completaram mais um ano de vida ao longo da semana que se passou. Abençoamos cada irmão, cada família da tua igreja. Em nome de Jesus. Agora, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão de Deus, as santas consolação do Espírito Santo sejam com todos vós, amados irmãos, e com toda a igreja de Deus espalhada em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.